A paz do Senhor Jesus, você que está ligado na programação Start em Cristo. O nosso tema de hoje é a divindade do Espírito Santo. Então nós vamos aprender um pouco mais sobre este conteúdo. Então, desde já te peço, se inscreva no nosso canal, vai lá no Facebook, também curte a nossa página do Facebook. E você que ainda não baixou o aplicativo da rádio Voz da Igreja, você vai lá no seu celular, no Play Store, e coloca lá Rádio Voz da Igreja, vai aparecer o nosso aplicativo e você pode aí baixar e ouvir as nossas programações de onde você estiver, a qualquer momento, a qualquer hora. São louvores que estão lá 24 horas também. Então, eu já te peço para que você faça isso. Então, não perca tempo, tá bom? Então, vamos para o nosso vídeo de hoje. O nosso vídeo de hoje nós falaremos sobre a pessoa do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo. Então, não deixe de compartilhar, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós vamos começar aqui com as 4 coisas que o homem pode fazer contra o Espírito Santo. Mas o pode aqui é simplesmente uma advertência para que isso não ocorra. Mas infelizmente ocorre. Mas para que isso não venha ocorrer contra o Espírito Santo de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos estar atento, que Deus não se agrada, é rebelar-se contra o Espírito Santo de Deus. Então, olhe bem o que Isaías vai dizer no capítulo 63, o versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, ou seja, entristeceram o Espírito Santo. Então, uma das coisas aí que deixa o Senhor triste é a partir do momento que a pessoa ela rebela contra o Espírito Santo, no qual ele é contra a vontade do Espírito Santo de Deus. Então, o povo de Israel estava nessa situação, até chegar ao ponto de se tornar inimigo contra o Espírito Santo pelo fato de ter se rebelado e entristecido, tá bom? Então, outro ponto aí que precisamos estar atento é entristecê-lo. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, vai deixar bem claro: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, é ficar atento para que isso não venha a ocorrer. Mas como é que eu entristeço o Espírito Santo? A partir do momento que você não faz a vontade do Senhor, isso aí pode trazer aí, entristecer o Espírito Santo, principalmente quando você pratica as obras da carne, que vai estar lá em Gálatas, certo? Vai estar lá em Gálatas, ó. Vai estar lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 21, 22 em diante. Você vai ver aí o Espírito Santo dizendo justamente que uma listagem sobre o que é as obras da carne, para que você fique atento. Outra coisa que pode ocorrer é mentir contra o Espírito Santo de Deus. Então você pode observar que isso aí, a Bíblia jamais ele vai dar apoio, certo? Vai dar apoio para que isso venha ocorrer, beleza? Então não deixe que isso venha consumir o teu interior e atrapalhar a sua comunhão com o Espírito Santo. O nosso intuito aqui é levar você a entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e da mesma forma que você pode fazer o bem ao Espírito Santo, pode alegrar ao Espírito Santo, pode fazer a vontade do Espírito Santo, existem pessoas que infelizmente se rebelam contra o Espírito Santo, se entristece o Espírito Santo e mente também contra o Espírito Santo. Em Atos 5:3 vai deixar bem claro na história de Ananias e Safira, um casal que decidiram mentir diante do apóstolo Pedro, porém eles não lembraram que o que eles estavam fazendo era contra o próprio Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Pedro falou que eles não mentiram ao homem, mas sim mentiram ao Espírito Santo. Então isso aí não é aceito jamais. Deus ele se agrada a partir do momento que a pessoa decide mentir ao Espírito Santo de Deus. Outro ponto que nós podemos ver aqui é a blasfêmia. Olhe bem, blasfemar contra o Espírito Santo. A Bíblia também
ela vai deixar orientações para que isso não venha a ocorrer, de tal forma que a blasfêmia contra o Espírito Santo ela não é perdoada. Então, fique atento a isso aí, tá? Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, isso aí pode trazer um problema muito grande para a tua vida. Então vemos aqui a prova bíblica que o Espírito Santo ele pode ter um tratamento de rebeldia, ele pode ser tratado aí de uma forma errônea, trazendo tristeza, trazendo mentiras e blasfêmias, no qual a Bíblia jamais vai aceitar que seja feito contra o Espírito Santo. Mas infelizmente pode ocorrer, tá bom? Então é só mesmo você ficar atento a esses pontos aqui e não permitir que isso venha ocorrer no seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Vamos lá, vamos avançar. Então, continuando aqui na situação da blasfêmia contra o Espírito Santo, nós vemos que a blasfêmia ela não é aceitável, certo? Ela não é aceitável para a igreja. Olhe bem o que vai dizer. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não será perdoada. Olha o que este teólogo vai dizer. De acordo com Webster, blasfemar significa falar do Ser Supremo, ou seja, falar da Trindade, principalmente do Espírito Santo, em termos de ímpia irreverência. Olha aqui, ímpia irreverência. Então, observamos aqui que essa ímpia irreverência, ela jamais vai ser aceito, tá? Então, a pessoa ela se torna irreverente, trazendo aí palavras contrárias. Então, ou seja, ele ultraja e fala de forma imprópria de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Então, blasfemar de modo aí seria impossível se o objeto da irreverência não fosse pessoal. Então, aqui nós estamos trazendo aqui uma reflexão justamente para que você entenda que o Espírito Santo, certo? Ele é uma pessoa de fato. Caso contrário, como você blasfemaria com algo imaterial ou impessoal? Então, por isso que a prova bíblica que o Espírito Santo é uma pessoa, a partir do momento que as pessoas blasfemam contra ele, isso é uma forma de nós entendermos que o Espírito Santo é sim uma pessoa, porque caso contrário, como você blasfemaria contra uma energia ou uma força, como muitos acreditam, não é isso? Então vamos avançar aqui. Então vamos aqui para as Escrituras provam que o Espírito Santo é uma pessoa. Então nós vamos ver aqui alguns pontos justamente mostrando que o Espírito Santo ele é sim uma pessoa. Primeiro ponto. A Bíblia, as Escrituras em si, quando ela foi compilada, ela trouxe pronomes pessoais para o Espírito Santo. Então, provando aí que o Espírito Santo ele é sim uma pessoa. Então, vamos lá. Por exemplo, o pronome pessoal do grego eikenos, é usado em João 16,13, referindo-se ao Espírito Santo, reconhecendo assim a sua personalidade. Em João 16,13 vai dizer o seguinte: mas quando vier aquele, olhe bem, quando vier aquele, o Consolador, o Espírito Santo da verdade, há um pronome pessoal, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Ele quem? O Espírito Santo, certo? O Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido e anunciará o que há de vir. Ou seja, ele anunciará as coisas
de Jesus Cristo, certo? Então isso aí é importante você entender, porque o Espírito Santo ele veio à Terra não para falar de si próprio, mas sim testemunhar, testificar sobre o Senhor Jesus Cristo. É dar continuidade à obra do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Então por isso que ele é chamado do Espírito da Verdade. E ele aqui, ó, ele vos guiará. Vamos falar mais à frente, tá bom? Glória a Deus. Então vamos ver aqui agora as associações pessoais. Então vamos ver aqui em Atos 13, 1 ao 3, vai dizer o seguinte: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, o Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo-lhes sobre eles as mãos, os despediram. Então nós vemos aqui que as associações pessoais, você vê que eles se referem ao Espírito Santo, introduzindo ele dentro daquela reunião que estava ocorrendo em Antioquia, no culto que estava ocorrendo em Antioquia, tinha essas pessoas e agora o Espírito Santo aparece e diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho, olhe bem, os tenho chamado. Então isso é importante você ver que o Espírito Santo, ele mesmo vai falar que ele está apartando, ou em outros lugares está separando, e os tem o que? Chamado. O Espírito Santo que chamou aqueles homens para a obra missionária, tá bom? Então você vê que ele estava aqui juntamente com os irmãos dentro da igreja de Antioquia. Outra prova bíblica que nós vemos é as características pessoais do Espírito Santo. Em outro vídeo que eu posso deixar aqui no link para que você possa ir recapitular, nós vamos falar sobre as características, ou melhor dizendo, a personalidade do Espírito Santo, tá? Vale a pena você voltar lá e assistir este vídeo. Em Tiago, capítulo 4, versículo 5, vai dizer o seguinte: ou cuidais vós que o Espírito... Vou repetir. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Então ele está se referindo ao Espírito Santo como um ser ciumento, tá vendo? Então, só para que nós entendamos, dentro do nosso contexto que nós estamos explicando, que eu estou explicando, somente um ser pessoal pode ter ciúmes, né? Não existe como uma matéria ou algo impessoal ter ciúmes de alguém. Então somente o Espírito Santo, né, a Bíblia vai dizer que tem um ciúme zeloso, né, da sua igreja, como já foi falado, a partir do momento que as pessoas deixam de fazer a vontade de Deus e passam a fazer as obras da carne, isso ali traz um ciúmes, porque ele habita dentro de nós e jamais ele vai dividir espaço com o pecado, jamais ele vai habitar em lugar sujo. Então por isso que ele busca sempre levar a remissão, as pessoas mais perto de Deus. Em Gálatas 5, 22 a 23 vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, olhe bem, dentro do que nós estamos estudando, para ter essas características que faz parte do fruto do Espírito, somente um ser pessoal. Não é assim? Para amar, somente um ser pessoal. Um ser impessoal jamais ele vai ter condições. Então, nós vemos aqui que é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tudo isso é produzido no ser humano através do Espírito Santo. Então isso é de extrema importância
e é uma das provas bíblicas que o Espírito Santo é sim uma pessoa de fato. Outra prova bíblica que nós podemos ver é a ações pessoais, ou seja, somente um ser pessoal ter condições de fazer essas coisas aqui que nós estaremos vendo. Então, em João 14, 26 vai dizer que aquele Consolador, olha o verbo aqui, ó, de consolar, ele é consolador, o Espírito Santo, ele é consolador. Ele é consolador, que o Pai enviará em meu nome. O próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo, certo? Jesus está dizendo. Vos ensinará. Olhe bem, ele vai o quê? Ensinar, certo? Isso aqui é uma ação pessoal. O Espírito Santo, ele vai ensinar todas as coisas e vos fará lembrar. Ó, outra ação do Espírito Santo. Lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, essas ações do Espírito Santo prova mais uma vez que ele é um ser pessoal, porque somente um ser pessoal tem condições de fazer essas ações aqui, tá bom? Então, a Bíblia ela vai deixar bem claro sobre a personalidade do Espírito Santo e mostrando que ele é um ser pessoal, tá bom? Olhe bem, outra prova que nós temos é o tratamento recebido pelo Espírito Santo. Então, como eu disse para você, o Espírito Santo ele pode sentir alegria quanto sentir tristeza. Então, a partir do momento que as pessoas fazem algo contra o Espírito Santo, ele entristece. Olha aqui, um tratamento recebido. Né? Ele entristece o Espírito Santo. Então, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, essa é uma das recomendações. Outra aqui em Atos 7,51 vai dizer: ó, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis, né? Cria resistência, ou seja, eles têm um coração duro, ó, homem de dura cerviz, eles criam resistência contra o Espírito Santo. O Espírito Santo ele quer agir no coração dessas pessoas e eles sempre estão criando resistência, certo? Resistência. Então, não faça isso. Você que não tem permitido que o Espírito Santo opere em tua vida, não faça isso, beleza? Então, isso são algumas provas bíblicas e não para por aqui não, tem mais. Então, vamos ver mais aqui provas bíblicas que o Espírito Santo é sim uma pessoa de verdade. Então, o Espírito Santo ele veio aos discípulos e a nós, olhe bem, veio aos discípulos no tempo de Jesus e também a nós nos dias atuais, certo? Nos dias atuais, nos dias atuais, deixa eu só colocar a caneta aqui. Nos dias atuais, certo? Para dar continuidade àquilo que Jesus ele fez conosco. Então, aquilo que Jesus Cristo foi para aqueles, ou seja, para os seus discípulos, durante os dias de seu contato pessoal aqui na Terra, o Espírito Santo também é para nós, certo? Ele é o Consolador. O Senhor Jesus foi o Consolador, foi o ensinador, foi muitas coisas boas na época dos discípulos e ele também é para nós. Então vamos ver aqui o apóstolo Paulo agora mandando uma carta para os irmãos em Corintos. Vai dizer o seguinte: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Olha, Jesus aqui já tinha ido para o céu de glória, certo? Mas mesmo assim o apóstolo Paulo está ensinando que eles estavam, que o Espírito Santo habitava, certo? O Espírito Santo habitava dentro do coração deles. Isso é importante, certo? Isso é importante nós estarmos atentos, que o Espírito Santo ele habita dentro de nós.
Então nós vimos aqui um comparativo desses dois versículos, o próximo nós vamos ler, mostrando que ele vai se referir ao Senhor Jesus Cristo, certo? Que eles estavam presentes, estavam no coração das pessoas, e também o Espírito Santo. Olhe bem, Romanos 8:9 vai dizer: porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus, ele habita em vós, certo? Então isso é importante. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, certo? Esse tal não é dele. Então nós vemos que da mesma forma que o Espírito Santo agia dentro do coração das pessoas, o Espírito Santo também ele age no coração nosso coração, das pessoas. Então vamos lá. As Escrituras ensinam enfaticamente a divindade do Espírito Santo, no qual nós vamos entrar agora para que você possa entender. No capítulo 15, versículo 26, vai dizer bem claro. Olhe bem, que nós estamos falando agora, quero que você entenda, nós estamos falando agora sobre a divindade do Espírito Santo. Então, mas quando vier o Consolador, que é uma das qualidades do Espírito Santo, que eu da parte do Pai, esse eu aqui, quem é que está falando esse eu aqui? Essa fala é de Jesus. Da parte do Pai. O Pai que nós estamos se referindo é Deus. Vos hei de enviar aquele Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que procede do Pai. Testificará de mim, ou seja, de Jesus, né? Então aqui eu grifei aqui, eu coloquei entre parênteses para você entender que é o próprio Jesus Cristo dizendo. Então nós vimos a ação dos três aqui, do Espírito, de Jesus e de Deus, agindo em favor da humanidade. Ele é um com Deus, olhe bem, ele é um com Deus, fazendo parte da divindade. Ele é co-igual, co-eterno, co-substancial com o Pai e com o Filho. Então, quando nós falamos sobre o Espírito Santo fazer parte da divindade, é justamente no qual ele tem o mesmo pensamento e a mesma vontade. Ele tem o mesmo intuito no coração de ajudar as pessoas a chegar até o céu e a fazer a obra do nosso Deus. Então, é importante você saber que o Espírito Santo ele faz parte da Trindade, ou seja, ele é divino. E o Espírito Santo ele não foi criado. O Espírito Santo ele não é uma energia, uma força no qual as pessoas dominam, mas sim ele é uma pessoa de fato e quer dominar a nossa vida, direcionar, guiar e ensinar, como as Escrituras têm nos orientado. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Então nós vemos aqui Deus, Espírito e Filho, certo? Então sempre ele vai estar ali junto, fazendo a obra, a missão no qual é designado para abençoar o povo de Deus, tá bom? Então Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai, ou seja, ele intercede por nós, o Espírito Santo. Que é somente algo simples, tá? Para que nós possamos aí entender a divindade do Espírito Santo. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. No Espírito. Se é que o Espírito de quem? De Deus. Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de quem? De Cristo. Tá vendo? Por isso que é dito, irmãos, um com Deus. Da mesma forma que nós podemos separar o Espírito Santo de Deus, de Cristo, de Jesus Cristo, em relação ao ser humano, a ação salvadora do ser humano,
ele também é um com Deus. Então, quando nós adoramos a Deus, a Trindade. Nós não adoramos separadamente, mas quando nós falamos na ação a favor da humanidade, o Espírito Santo, Deus e Jesus, ele tem o seu papel fundamental. Então, jamais eles vão entrar em discórdia, jamais eles vão entrar em atrito. Todos os três têm a mesma intenção, eles são coigual, coeterno, todos eles são eternos, todos eles têm os atributos divinos da mesma forma. Em João 16:7 vai deixar bem claro: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Olhe bem, isso aqui eu creio que você já sabe, que eu vá. Quem fala isso? Jesus. Porque se eu não for o Consolador, quem é o Consolador? Espírito Santo. Não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então você vê que era necessário que Jesus fosse, certo? Ou seja, ele fosse morto e ressuscitado ao terceiro dia, porque atualmente ele está à destra, certo? De quem? À destra de Deus, à destra do Pai. Glória a Deus. Vamos para mais provas aí, ó, mais versículos aí falando sobre a divindade do Espírito Santo. Portanto, ide ensinai a todas as nações, em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos aqui eles relacionados justamente na missão, certo? No batismo das águas, que será ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você observa que eles estão juntos com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Jamais eles vão entrar em choque. Eles são um com Deus. É três em um. Certo? Três em um. Então jamais isso aí vai entrar em conflito. Tá bom? Olhe bem, são abundantes as provas bíblicas aí. Outra prova bíblica que nós podemos ver são os nomes divinos do Espírito Santo. Olhe bem, chamado de Deus. Atos 5, 3 ao 4, no mesmo evento ali que nós falamos sobre Ananias e Safira. Olha o que ele vai dizer. Não mentistes ao Espírito Santo. Certo? Não mentistes ao Espírito Santo, mas não mentistes ao homem, certo? Mas a Deus. Mentistes ao Espírito Santo. Aqui embaixo ele já vai dizer, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então se referindo aqui também ao Espírito Santo, porém chamado de Deus, certo? Isso é importante você saber aí que ele também é chamado de Deus, mostrando aí também que ele é um ser divino. Outro nome que ele é chamado de Senhor, segundo os Coríntios 3:18. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Tá bom? Então, eu preciso que você saiba que o nosso intuito aqui é que você veja na Bíblia Sagrada justamente versículos que está provando que o Espírito Santo ele é uma pessoa e também que ele é, sim, que ele faz parte da divindade, ele faz parte da Trindade, tá bom? Ele é a terceira pessoa da Trindade, então ele é um ser divino, ele sempre existiu, ele é,
certo? Ele é e ele está em favor da igreja de Cristo, tá bom? Ele está aqui na terra, habitando conosco, habitando no coração daquele que realmente tem interesse de seguir a Jesus Cristo. Então, isso é muito bom, você estar por dentro deste assunto. Vamos continuar aqui, certo? Vamos continuar, você que está aí conosco, vai aí relendo esses versículos, é importante para você entender melhor sobre a divindade do Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador. Vamos lá, vamos para mais provas bíblicas. Falaremos agora sobre os atributos divinos do Espírito Santo, que também são os mesmos atributos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eles é um com Deus, certo? Eles têm a mesma essência, eles têm a mesma eternidade, mesma presença, onisciência, como nós falaremos aqui. Mas aqui nosso foco é provar biblicamente que o Espírito Santo ele faz parte da divindade. E a Bíblia deixa bem claro isso, no qual mostra que ele é um ser divino através dos atributos, no qual nós falaremos agora. Então, Hebreus 9, versículo 14 vai dizer: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, olha, o Espírito eterno. E algo interessante você saber aqui, que o Espírito está escrito com letra maiúscula, certo? Letra maiúscula vai referir, certo? Vai se referir ao Espírito Santo, tá bom? Então, quando você vê com letra minúscula, está falando sobre o Espírito do homem, ou alguns outros espíritos que a Bíblia vai se referir, certo? Mas nós vemos aqui sobre o Espírito Santo de Deus, é a letra maiúscula. Isso é importante, tá? Guarde essa dica aí. Então, quando você pegar a tua Bíblia e ver, você repare, quando se fala sobre o Espírito, você vê lá, se a letra tiver maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo. Se tiver minúscula, é outro Espírito, é o Espírito do homem ou algum outro Espírito que a Bíblia se refere para designar aí, certo? Outra coisa. Outro atributo divino, nós vamos falar sobre a onipresença. Olhe bem, para onde me irei do teu Espírito? Para onde irei eu do teu Espírito? Aí ele vai descrever: para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás. Se for o céu da minha cama, ali também tu estarás. Eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ou seja, em qualquer lugar que ele estiver, o Espírito de Deus vai estar lá. Então você repare que está com a letra maiúscula, mostrando aí que é o Espírito Santo. Então ele está dizendo que não tem lugar que ele se esconda, que o Espírito Santo de Deus não estará lá. Então é a onipresença. Então, da mesma forma que o Espírito Santo está, Deus também está, certo? Deus também vai estar e Jesus Cristo também vai estar, certo? Isso é importante você entender, certo? Porque eles é 3 em 1. Olha eu escrevendo errado. Deixa eu colocar a canetinha de novo. Espírito. Espírito Santo também estará, tá bom? Outro atributo, onipotência. Olhe bem, respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Olhe bem, a virtude do Altíssimo descerá sobre ti o Espírito Santo. Aqui está se falando sobre o nascimento de Jesus Cristo, a concepção de Jesus Cristo em Maria, certo? Foi algo maravilhoso aí
como a forma que foi, ou seja, foi o Espírito Santo ali e a virtude do Altíssimo que cobriu como uma sombra na vida dela. Então, mostrando a onipotência do Espírito Santo, porque é somente Deus mesmo para fazer algo desta forma. Romanos 15:19 vai falar também pelo poder dos sinais e prodígios na virtude, ou na versão ARA aí vai dizer no poder do Espírito de Deus, ó, no poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, mostrando justamente o poder do Espírito Santo, tá bom, irmãos? O apóstolo Paulo trazendo para os irmãos em Roma. Outro atributo, onisciência. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Olha aqui. Revelou pelo seu Espírito. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então Deus nos revelou pelo seu Espírito. Olha a letrinha maiúscula. Pelo seu Espírito, tá bom? Então, porque o Espírito penetra, olha aqui de novo, o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, somente o Espírito Santo que pode nos revelar sobre a pessoa de Deus, tá bom? Então, isso é algo extraordinário, porque nós sabemos que a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo através de grandes homens que compilaram a Bíblia Sagrada. Outro atributo divino, ele é verdade, verdadeiro. Em 1 João 5,6 vai dizer, ó, e este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Olha aqui, o Espírito Santo, ele é a verdade. Então, por isso que ele testifica sobre Jesus Cristo. Outro versículo vai dizer em João 15:26, quando porém vier o Consolador, Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, não há mentira, não há engano com o Espírito Santo, ele é somente a verdade, tá bom? E ele dará testemunho do Senhor Jesus, então por isso que ele fala a verdade. Outro atributo divino do Espírito Santo, santidade. 2 Tessalonicenses 12:13 vai dizer, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito. Então é ele que gera santificação e fé em quê? Nós falamos aqui anteriormente, na verdade. Então, por isso que o Espírito Santo ele é verdadeiro. E é ele que santifica, tá bom? Ele que nos santifica. Deus ele nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito. Sem a santificação, meu irmão, não tem como você chegar até o nosso Deus, tá bom? Sem a santificação do Espírito, através do Senhor Jesus Cristo, não chegaremos. Vamos avançar. Romanos 15:16, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada por quem? Santificada pelo Espírito Santo. Então nós vemos aqui que ele ministra o Evangelho para que seja agradável a oferta do gentio. Era necessário ser santificado pelo Espírito Santo. Se não fosse santificado, não teria como ser agradável, tá, irmãos? Não teria como ser agradável se não fosse santificado pelo Espírito Santo. Ele poderia até ministrar, mas se não fosse santificado pelo Espírito Santo, não seria agradável ao nosso Deus. Não seria agradável a oferta dos gentios, tá, irmãos? Porque a ministração do apóstolo Paulo seria assim, tá bom?
Romanos 8:2, outro atributo, gera vida, porque a lei do Espírito de vida, vida, já está grifado aqui, em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então ele traz vida, vida abundante. Vida abundante. Vou colocar a canetinha aqui para ficar mais fácil. Abundante, certo? Vamos avançar aqui. Mais outro atributo, sabedoria. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselho o ensinou? Com que tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria? Foi quem? Ninguém, certo? Ele mesmo, ele é sábio. Ninguém precisou guiar o Espírito Santo. Ninguém precisou dar conselho ou muito menos ensinar, certo? Então ele mesmo, ele é desde a eternidade. Sempre foi, e sempre é, e sempre será. Sábio. Glória a Deus. Vamos avançar aqui, nós já estamos chegando ao nosso final do nosso estudo de hoje, sobre a divindade do Espírito Santo. Olhe bem, o Espírito é o autor tanto da vida física quanto da vida espiritual. Em Jó capítulo 33, verso 4, o Espírito de Deus me fez. Olha o que ele vai trazer essa revelação. Ó. O Espírito de Deus me fez, o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Isso na criação, tá vendo? Criação do homem. Por isso que você vai ver lá na Bíblia falando: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, estava se referindo à Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo que estavam presentes na criação do homem. Salmo 104, verso 30. Envias o teu Espírito e são criados. Olha, tá vendo? E são criados, e assim renovas a face da terra. Então envia o teu Espírito e são criados todas as coisas. Isso falando da criação. Agora falaremos sobre a transmissão de vida. Olhe bem, Romanos 8:11, o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, e aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará. Olha aqui, a transmissão de vida. Jesus estava morto, mas ele foi ressuscitado pelo Espírito. O vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Tá bom? Da mesma forma que Jesus ressuscitou, e nós também seremos ressuscitados naquele dia para estarmos com o nosso corpo glorificado com Cristo. Mas é através do seu Espírito que habita em quem? Que em vós habita, em nós habita. Nem pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então ele nos salvou, certo? Ele nos salvou, olhe bem. Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Ele é transmissão de vida. Olhe bem. Vamos continuar aqui. Em João 3, 5 ao 8, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tá vendo? O que é nascido da carne, nascido do Espírito, ó. É Espírito. Tendes maravilhas, nascerão
necessário vos é nascer de novo, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. É assim a todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, não tem morada fixa, porque nós pertencemos ao céu de glória. Vamos lá para a nossa terceira e última prova bíblica sobre que o Espírito Santo ele também dá tanto a vida física quanto espiritual. Ele tem a autoridade da profecia divina, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Irmãos, é importante você saber, inspirados, eles foram inspirados, certo? Pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? Isso aqui foi um pequeno contexto para que a gente possa entender melhor sobre o Espírito Santo de Deus. E eu creio que você entendeu mais sobre este conteúdo, tá bom? É de suma importância você aí aprender sobre o Espírito Santo de Deus. E eu estou aqui para trazer conteúdos teológicos para você, com a simplicidade da palavra, mas com a revelação do Espírito Santo, tá bom? Então, que Deus abençoe a tua vida. Até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus e não se esqueça de compartilhar, tá bom? Não se esqueça também de se inscrever no canal do YouTube. Será de grande valia a tua participação. Forte abraço, fique com Deus.